Então, boa tarde para todos, para todas. Estamos aqui, então, nesse mês de setembro, né, tendo a alegria de receber no nosso grupo de pesquisa o professor Fábio Pi Murta de Almeida. O professor Fábio é graduado em Teologia, História e Física. Ele é doutor em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro, tem mestrado em Ciência das Religiões pela UMESP e pós-doutorado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro. Também ele é professor dessa mesma universidade, na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. O Fábio é autor, vocês podem procurar no Lattes dele, né, de inúmeros artigos, capítulos de livros, e o livro mais recente é pela editora Recriar, Pandemia Cristo-Fascista. E hoje à tarde nós convidamos o Fábio para estar conosco e falar sobre cristofascismo brasileiro. Fábio, assim, uma pergunta inicial, né? De onde você, esse conceito, cristofascismo, como você, vamos dizer assim, de onde vem esse conceito e como você relaciona ele com a sociedade brasileira, com o nosso país? Então, eu quero te dar as boas-vindas e agradecer, né? Talvez nesse tempo ainda que você está falando, vai chegando mais pessoas, né? Porque às vezes, como a gente estava falando, a questão toda da internet. Então, seja bem-vindo e muito obrigada. Desde já, muito obrigada por atender o convite do grupo de pesquisa da Cátedra de Teologia Pública e Estudos da Religião. Muito obrigada. Obrigado, Claudete. É um prazer estar novamente aqui com vocês, professor Zé Mário, com o Fábio, com o Jonathan, com o Vinícius, com a Aline, com a Elaine. Beijo, Elaine. Roberto, eu estou fazendo aqui uma geral, né? Diva Dutra. É um prazer estar aqui com vocês. Quero dizer da minha felicidade de estar participando desse momento, né? E, Claudete, sempre muito feliz de acolher o seu convite, né? É a segunda vez que isso acontece. Eu já estive na Unida, acho que 1 ano e pouco atrás, se eu não me engano. E aí eu tive partilhando um pouco sobre o movimento social rural, se eu não estou enganado, né? Sou no MST, religioso no MST, né? Essa segunda vinda agora é um momento outro, diria, né? Um momento diferente e que por isso também demandou uma produção diferente, né? Digamos assim. Então, respondendo aqui a Claudete, bom, essa coisa que a gente vem pensando mais recentemente, essa expressão cristofascismo no Brasil, cristofascismo brasileira, cristofascismo do Brasil, ela tem uma inspiração, assim, de forma clara, dentro do ramo da teologia, né? E aí, para falar disso, eu tenho que lembrar o momento que eu estava fazendo doutorado na PUC, né? Que eu tive aula com a professora Maria Clara Bingemann, né? Ela está apresentando um panorama da teologia mais recente, as questões de gênero, as questões de violência, né? Todas essas questões ela estava evocando e ela citou o nome da autora chamada Dorothea Zolli, né? A Dorothea Zolli, no português, a Dorothea Zolli, ela citou e fazendo referência a alguns conceitos, por exemplo, pensamento sobre teologia mística, né? Sobre mística, sobre poesia cristã. E nessa abordagem da Maria Clara, ela citou o conceito de cristofascismo, falando que ela estava trabalhando com sobre o parâmetro do nazismo na Alemanha, a experiência dela diante do nazismo. Então, essa foi minha primeira relação com a teóloga luterana, né? Com a teóloga luterana periférica nesse sentido, né?
ela foi muito mal recebida pelos acadêmicos luteranos da Alemanha, então ela não conseguiu status assim tão facilmente, não conseguiu status de professora, né? Então a Maria Clara me apresenta para a turma a Doroteia, e aí o que acontece é que eu fui pesquisar na época, né? Fui pesquisar os textos dela sobre autoridade, autoritarismo, subserviência, né? Os temas que interessam a Doroteia, e em certo sentido eu fiquei com isso, li alguns materiais dela relacionando, por exemplo, ao nazismo, né? Quando fala que o nazismo tinha também um panorama, uma plataforma cristã, né? De atuação, né? Tinham pastores luteranos, padres que apoiavam o nazismo e que deram munição para o nazismo, construindo uma série de argumentos teológicos e construindo uma série de tecnologias, né, para o nazismo. Por exemplo, a própria utilização em certo discurso do Hitler de conhecer a verdade nos libertará, tal como que aconteceu na campanha eleitoral de Jair Messias Bolsonaro. Então, essa é a minha primeira descrição. Assim, olha, minha relação primeira com o tema foi nesse momento em que eu fui apresentado, né, em 2014. Em 2014 eu fui me apresentaram pela primeira vez o nome da Doroteia e o termo cristofascismo. O que acontece é que em julho de 2018, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele foi se reunir com um grupo de pastores que reúnem uma cúpula de pastores, né? Que ia começar o projeto de expansão da campanha eleitoral dele, que já estava começando a se esboçar, né? Ele se reúne com Malafaia, com Feliciano, se reúne com Everaldo, se reúne com uma cúpula, que até hoje é meio que um núcleo duro do governo. Cila Malafaia, José Valandro, se reúne com todos eles, e após essa reunião ele começa a utilizar termos muito interessantes do ponto de vista da teologia, né? Do ponto de vista do estudo de religião. Ele começa a fazer uma apropriação muito específica do cristianismo, que eu quero dizer muito específica com isso, é que ele faz uma apropriação mais exclusivista, quer dizer, em prol do setor da família tradicional brasileira. No mesmo parâmetro, talvez relacionado, não mesmo no mesmo parâmetro, mas talvez relacionado à forma com que Mussolini fez na Itália, na forma com que Hitler fez na Alemanha. Então, eu tenho um estalo, e aí eu começo a perceber que, poxa, ele não tem como mais falar quer dizer, em pleno projeto eleitoral, ele não tem como se firmar e se fazer como um ditador, como Mussolini, como tão diretamente, da mesma forma, da mesma expressão política, de autoridade política, que Hitler e Mussolini, né? Então, começa a perceber, quer dizer, começa a entender que está começando a se desenhar, então, um projeto eleitoral, um projeto de governo que se estabelece na lógica do cristianismo, né? Quer dizer, usando argumentos cristãos, baseado num amplo setor da política brasileira, esse amplo setor da política brasileira, que é, por vezes, muito desprezado por nós, assim, que trabalhamos com religião, que se chama Frente Parlamentar Evangélica. A Frente Parlamentar Evangélica, ela não é uma frente evangélica hoje em dia. Na verdade, a Frente Parlamentar Evangélica, ela é um setor que, semanalmente, toda quarta-feira, ela promove um culto, uma celebração. Esse culto, celebração, agremia diferentes setores de parlamentares do Brasil. Então, ela traz desde espíritas conservadores, católicos conservadores, todo mundo participa dessa celebração, dita pretensiosamente inicialmente como evangélica, mas se trava sob o domínio das diferentes tradições e que se falam mais ou menos a mesma língua. Que mesma língua é essa? Utilizar o panorama conservador a partir da religião. Então, Frente Parlamentar Evangélica é diferente de Frente Parlamentar Evangélica, de bancada da Bíblia, né? São diferentes termos para diferentes instituições que a gente não percebe na primeira vista, né? Bancada evangélica é um setor pequeno, um ecumenismo conservador, sim. Bancada evangélica é um setor pequeno, só de evangélicos. Frente Parlamentar Evangélica é uma frente, tem vários setores que não são só os evangélicos.
Então, Bolsonaro se reúne 2, 3 vezes no mês de julho com esse setor, né, com a chamada Frente Parlamentar Evangélica, e ele vai alavancar várias pautas e correlacionar várias pautas com isso. Quem é responsável político, e aí eu queria que prestasse atenção nisso, né? Quem é responsável político direto por essa alavancada de governança, de eleitoral de Bolsonaro, é um sujeito chamado pastor Marcos Feliciano. Marcos Feliciano, ele desde então, ele é o responsável pela articulação política da atividade, primeiro, eleitoral de Bolsonaro, segundo, atividade política do governo Bolsonaro. Primeiro eleitoral e agora governo. Não sei se o pessoal acompanha, eu acompanho sempre o Marcos Feliciano, o Bolsonaro, a família Bolsonaro, o Ministério. Eu acompanho todo mundo, todas essas figuras na rede, essas personas do Brasil atual. E sempre, basicamente, toda semana, Feliciano posta fotos com o Bolsonaro. Na verdade, ele tem reuniões semanais com o Bolsonaro que visa alavancar, visa aumentar o diálogo de Bolsonaro com a sua principal base. Nesse caso, a principal base mais alavancada, mais relacionada, é chamada Frente Parlamentar Evangélica, que agremia o setor cristão, vamos dizer, o setor cristão conservador do Brasil. Então, a partir de julho de 2018, começa a se construir um governo. Não, eu não estou dizendo que antes não acontecia isso, mas porque o Bolsonaro admite que a partir de 2015 ele já tinha pretensões eleitorais à presidência, né? Em entrevista, ele vai dizer isso expressamente. Eu já estava com isso na cabeça, de vir diante da política brasileira como presidente e tudo mais. Eu já tinha isso na cabeça. Mas o que acontece é que basicamente, a partir de 2015, ele começa a fazer uma série de correlações, começa a frequentar mais a igreja. Na época, a igreja de Cila Malafaia, né? A esposa dele frequentava a igreja de Cila Malafaia. A esposa, ele se casa oficialmente em 2013 com a Michele Bolsonaro, que é de tradição evangélica, agora está na Igreja Batista Atitude, que é uma igreja também que é um outro panorama que a gente tem que olhar direito, né? Então, assim, se casa com Michele em 2013, 2016, já com esse panorama de vir a candidato à presidência, ele se batiza, e aí eu queria chamar a atenção, tem uma foto que circula na internet, ele se batiza, e aí, ele foi batizado pelo pastor Everaldo. Sim, é verdade, no Rio Jordão, nada mais simbólico, até porque vale a pena dizer que uma das plataformas do governo Bolsonaro é, sim, o diálogo com Israel, né? Com esse Israel sionista, com esse Israel ligado às grandes empresas de construção desse Estado israelense, né? De fertilizante, de agrotóxico, né? De grandes empresas disso. Então, o Bolsonaro se batiza no Jordão, mas aí as pessoas não enxergam o que está ali. Na verdade, não é só Bolsonaro que está se batizando, mas toda a família Bolsonaro está passando pelas águas ali. Não sei, depois se o pessoal quiser ver, né, procurar na internet, pode ver que está lá o Eduardo, o 01, 02, 03, 04, 0 até o 03, pelo menos estão todos eles ali sendo batizados no Jordão. Que é muito simbólico, né? Porque tem que considerar que a plataforma eleitoral e o governo Bolsonaro defende a família tradicional cristã, a família tradicional brasileira, como sendo o parâmetro. A família tradicional brasileira é o quê? É o pai, mãe, homem e mulher com filhos. Né? Nesse caso, o Bolsonaro deixa claro que o interesse dele sempre foi fazer filhos. Né? Ele fala que a última filha, com a Michele, é fruto de uma fraquejada. Né? Isso ele repete em alguns momentos, inclusive na sua trajetória. Inclusive, ele sequencia 01, 02, 03, 04, e a última, quer dizer, a quinta filha, eu acho que a quinta filha, ela é uma fraquejada, não está nem no parâmetro da sequência, ela, né? Então, assim, o parâmetro de Bolsonaro, então, é a construção de uma eleição, de um projeto eleitoral que passa pela via religiosa. A percepção do governo, e aí a percepção desse núcleo evangélico que sustenta o governo Bolsonaro, percepção que a população economicamente ativa do Brasil, ela está no parâmetro de 30% quase de evangélicos. Na população economicamente ativa, pelo menos 30% a 35% de evangélicos.
se você junta católicos, aí você vai aumentando. Mas ele consegue garantir com essa operação, com esse discurso conservador por via do cristianismo, que vai fazer o projeto eleitoral dele, ele consegue garantir pelo menos 30%, e vai virar de 25% a 35%, 30% de apoio político. O que é bastante coisa se considera panorama político brasileiro. 30% você consegue, pelo menos, ir para segundo turno, né? Pelo menos você consegue se relacionar para isso. Então, nós temos, a partir do projeto eleitoral de Bolsonaro, nós temos exatamente isso. Temos uma relação, e aí eu quero chamar a atenção na fala aqui, nós temos uma construção, um acoplamento, isso que é importante, um acoplamento diferenciado. Nós tínhamos o governo Dilma, que foi acoplado pelos setores da Universal, pelos setores ditos pentecostalismos ligados à teologia da prosperidade, né? Mas no governo Bolsonaro nós temos um compactuamento mais denso desse setor evangélico, desse setor católico conservador, né? Não é só o pessoal mais ligado à prosperidade que está ligado à governança, né? Com o governo Bolsonaro existe uma série de relações que estão sendo traçadas. Por exemplo, não preciso ser muito imaginativo, né? O início da campanha eleitoral de Bolsonaro acontece na Igreja Batista Atitude, que é da esposa de Jair Messias Bolsonaro, Michele Bolsonaro, que ele frequenta. Ele recebe, então, a unção de Deus, chamada unção de Davi, para começar o projeto eleitoral dele. E, assim, nesse primeiro momento eleitoral, é importante ser dito, né? Nesse primeiro momento eleitoral do governo Bolsonaro, ele recebeu muito essa unção de Davi, como sendo um homem errante, que fala besteira, que faz besteira, porém era um homem segundo o coração de Deus, né? O Zé Valando Júnior vai dizer isso no início da campanha de Jair Messias Bolsonaro. Então nós temos uma campanha que está acoplada não só mais no setor dito de prosperidade, nas relações do PT antigo, com a Igreja Universal. Nós temos agora setores da Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Renascer, Igreja Batista, a Igreja Metodista. A frente da Igreja Metodista também se alavanca com o governo Bolsonaro, a Igreja Presbiteriana. Então, nós temos um punhado de igrejas, assim, um grande número de igrejas que estão acoplando para ajudar a construir a governabilidade. A governabilidade, que temos utilizado muito pelo governo petista, né? Mas a governabilidade, o que vai se fazer depois do governo Bolsonaro. Então, meus amigos, pessoal que está escutando, amigos e amigas, quer dizer, pessoal presente, eu posso dizer, então, que durante o processo eleitoral existe uma série de aproximações e conexões, existe um acoplamento geral do Bolsonaro, da figura de Bolsonaro, com o setor cristão. Por isso que há muito poder, né? Nesse sentido, poder simbólico, a linguagem do Bourdieu, né? Existe muito poder simbólico no argumento, quando ele vai usar em quase todo comício oficial que Bolsonaro faz, ele vai usar um texto bíblico. Conheceis a verdade vos libertará, é um texto bíblico importantíssimo para a expansão do cristianismo no Brasil. As igrejas batistas, a igreja presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus, elas têm em vários templos esse texto. Então, ele está usando um texto bíblico, que é um texto-chave do evangelho, chamado evangelização na América Latina, né? Conheceis a verdade vos libertará, é um texto-chave para reconhecimento e reconstrução e construção do cristianismo evangelístico do Brasil e de toda a América Latina. Então, o panorama da eleição é a utilização, vamos dizer assim, utilização de símbolos cristãos. Então, ele vai, inclusive, ao longo do tempo, além de usar símbolos cristãos, ele vai fazer comparações em prol da religião. Quando ele vai dizer assim, o Brasil é laico, o país é laico, mas eu sou cristão. O presidente é cristão. Também, eu sou cristão. Nesse momento, ele fala que ele é cristão. Ele vai dizer, olha, eu respeito as religiões, contudo, eu sou de tradição cristã. O que, em certo sentido, é, sim, assim, uma nova configuração da linguagem política, né? Que compara de forma direta e coloca em certa aversão as duas conexões, laicidade brasileira, que se dá a partir de conflito, e um projeto presidencial.
né? Então, assim, são essas duas forças de argumento que, vamos dizer assim, alavancam e plataformam a expressão política do bolsonarismo. Então, quer dizer, a projeto eleitoral do bolsonarismo. Então, estamos nesse parâmetro de construção da eleitoral. Então, o que está até ali, até o projeto de vencer os dois pleitos eleitorais de 2018, que nós temos ali uma proposta de governo. A proposta de governo assumidamente de certa vertente cristã, né? Não estou dizendo que todos os cristianismos apoiaram, quer dizer, existem setores dos batistas, setores dos luteranos, setores dos metodistas, setores dos anglicanos que não apoiam o governo Bolsonaro, mas, de certa maneira, as grandes estruturas evangélicas, as figuras ligadas às grandes estruturas evangélicas, mesmo batista, luterano, mesmo batista, anglicano, presbiteriano, metodista, as grandes figuras dos grandes templos, elas, no geral, elas apoiam a governança, quer dizer, o candidato Bolsonaro. E aí eu tenho uma outra percepção também, que eu não vejo isso muito articulado, mas que eu gostaria de trazer aqui. Diferentemente do que foi feito nos projetos eleitorais anteriores, esse projeto que vai se construir à porta do que eu chamo de cristofascismo brasileiro, quer dizer, o projeto eleitoral que gera o cristofascismo brasileiro, o governo Bolsonaro, né? Ela foi feita de uma temporalidade diferente das demais. Esse plano ele foi treinado nas campanhas eleitorais de 2016 com o governo Crivella, governo do Rio Grande do Sul, né? Algumas prefeituras do sul do Brasil, algumas de Santa Catarina, mas eu acho que nesse sentido Crivella foi o mais pesado, né? Se treinou durante todo o projeto, todo o processo de redemocratização brasileira, mas se treinou como que seria a melhor forma de se construir o voto do setor evangélico, do setor católico conservador. E aí o que é que se fez? Diferente do que era feito antes, onde se tinham 3 meses de campanha, os pastores falando de forma indireta, tal, foram 3 meses de campanha. O que eu acho que foi feito durante o projeto da eleição de 2018 é que, chegando próximo da campanha, se começou a dizer de forma mais direta sobre qual voto que deveria ser seguido. Então, eu não sei quem acompanhou isso, eu acompanhei de perto, né, essa situação. Como que aconteceu isso? Se você coloca na semana antes do primeiro dia eleitoral do ano de 2018, se você coloca uma semana antes, um domingo anterior da eleição, se você coloca quem avisa que vai votar em Bolsonaro a Igreja Batista. Então, a liderança batista, até então, acho que, se eu não me engano, Silvato, né, indicou que seria melhor não votar em partidos de esquerda, mas em setores que estão dialogando e falando sobre o cristianismo. Logo, número 17 seria bom. E aí, companheiros e companheiras aqui de conversa, uma série de estruturas começam a avisar ao longo da semana que vão votar, que a melhor coisa a ser feita era o 17. Votar no Messias Bolsonaro, já em Messias Bolsonaro. Então, segunda-feira foi a Igreja Metodista, terça-feira foi a Universal, quarta-feira foi o Mundial do Poder de Deus. Ao longo da semana, parece que foi acontecendo uma série de discursos pró-Bolsonaro. Aí, quando chegou no sábado, de noite, onde quase todos os panoramas, inclusive a Renovação Carismática, padres importantes da Renovação Carismática, avisam que era para votar em Bolsonaro, quer dizer, que era melhor votar em Bolsonaro. E aí, então, acontece a eleição. E aí, chegou no sábado de noite, e disse, poxa, mas o que a gente pode fazer diante disso, né? O que acontece, aí eu estou já lendo alguns cientistas políticos dessa eleição, as análises, é que acredita-se que se fez isso o mais próximo possível da eleição de Bolsonaro, por conta da maior dificuldade de se fazer uma reflexão crítica do eleitorado, quer dizer, do eleitorado não só do eleitorado, mas do público evangélico e católico conservador, do que vinha a ser essa proposta de Bolsonaro. Então, na verdade, não se deixou respirar, sufocou para que pudesse então votar de uma forma
mais direta no Bolsonaro. Então, assim, a eleição de Bolsonaro, eu acho que é um projeto que a gente tem que olhar com mais detalhe, mas, assim, de forma geral, eu posso dizer que existe uma plataforma cristã, inclusive de defesa da família, principalmente de defesa da família, e que despreza os setores heterodoxos dessa família. Nesse caso, setores que discutem e que têm experiências, diferentes expressão de gênero, diferentes expressões dos colorismos que versam a brasilidade, né, assim, que ajudaram a construção do país, né, quer dizer, o pessoal do movimento negro. Então, esses setores das mulheres, os diferentes setores são, em certo sentido, são desprezados, no mínimo desprezados na reflexão de Bolsonaro, para não dizer violentados quase sempre na sua plataforma de governo, né? Então, o setor... Fábio, sim? Talvez uma outra questão, acho que deu todo esse ar messiânico, também foi a questão da faqueada, né? Então, assim. Então, nesse caso, assim, aí tem um discurso também mitológico, assim, nesse sentido da dor, né, da violência, né? Bolsonaro conseguiu, eu acho que, conseguir mais votos. Ele tinha 22%, 23%. Ele conseguiu aprofundar os seus votos. A partir do momento em que ele sofre a facada, ele consegue reverter, argumentando isso, né? E aí também tem, novamente, o apoio do setor evangélico. Por exemplo, Malafaia foi 3, 4 vezes lá, mostrou Bolsonaro na cama, orou sobre ele, dizendo que ele era ungido, porque ele sofreu uma provação de vida. O Valando fez a mesma coisa, chegou a dizer que é isso mesmo, que o Zé Valando usou o termo exatamente: Bolsonaro está se fazendo um servo sofredor, né? O Valdomiro também falou que o Bolsonaro é um varão valoroso de Deus. Então, existe uma série de argumentos que, para as pessoas que não atuam na igreja, assim, que não conhecem o público da igreja, acham que é uma linguagem tola. Mas, na verdade, é uma linguagem... Poxa, quando alguém está falando que é ungido de Deus, que é um servo valoroso de Deus e que ele é um servo sofredor, está revestindo a figura, a persona de Bolsonaro, de uma persona, vamos dizer assim, santificada no meio religioso, no meio evangélico. Uma figura que é alguém que tem os encargos de Deus para assumir. Nesse caso, ele se reverteu, e as falas desses pastores são para reverter e indicar que Bolsonaro, então, seria alguém, assim, escolhido, aí essa é importante, escolhido por Deus para assumir a nação, e aí a linguagem da oração do Magno Malta da sua posse, para purificar a nação dos petralhas, dos vermelhos e das feministas. Então, nós temos, então, uma plataforma, nesse caso, no processo eleitoral, nós temos uma plataforma que eu vou dizer que é, nesse sentido, que anexa duas categorias, que aí eu estou concordando com a Dora Tisoli, né? Uma plataforma que é o cristianismo, esse das grandes estruturas religiosas fundamentalistas, que defende um Deus de uma forma muito fechada, só a partir dos textos e tudo mais, dos textos bíblicos. E temos uma expressão do que está começando a brotar, que já é uma parte não conservadora, uma extrema-direita, que aí essa extrema-direita ela é pró-eliminação dos outros setores sociais. Por isso se fala que ela está ligada com um projeto fascista, porque ela não é favorável à vida dos outros setores sociais. Então nós temos uma construção, uma contração terminológica, tem uma nova forma de governança, que aí sim, aí eu vou agora falar de forma mais direta. Nós temos uma nova... Aí, quando ele ganha a eleição, ele está ungido com esse dado mitológico, esse dado de poder, né, simbólico. Ele vai começar a construir um governo que, aí, dentro das minhas percepções, um governo cristofascista brasileiro. Por quê? E é diferente, por exemplo, das narrativas que se constrói da Dora Tisoli, que está imaginando, que está percebendo o nazismo, está percebendo o fascismo, o nazismo na Europa. É diferente porque... E também é diferente das narrativas que ela faz em relação aos grupos dos televangelistas americanos que ajudaram a construção dos supremacistas brancos, que reafirmaram os supremacistas brancos, por exemplo, o pastor batista independente Farwell, eu esqueci o nome dele agora,
Então, assim, é diferente o panorama. Por que é diferente da Europa? Diferente da Europa porque não tem mais a característica do fascismo da Europa de como sendo uma figura, uma pessoa, né? Uma figura que centraliza todas as ações. Se faz por via democrática esse governo, né? Em certo sentido, democrático. É claro que a gente tem que ponderar que 2016 foi um golpe e que o golpe foi versado pela bancada para a Frente Parlamentar Evangélica, né? Isso tem que ser dito. Mas, assim, de forma direta, o governo Bolsonaro não é o governo que forçou e que fez o golpe, embora o setor seja semelhante, né? Então, isso é o primeiro dado que é importante ser dito. E não é a descrição clara da Dorothea Zolli sobre o dito cristofascismo americano, assim, quer dizer, olhando essa expressão dos supremacistas brancos ligados com os televangelistas. Nós temos, então, um governo cristofascista no Brasil porque nós temos, a partir de 2019, com a posse do governo Bolsonaro, nós temos uma plataforma cristã que articula a todo momento e rearticula o governo. Nós temos um governo que usa a linguagem cristã. Quando ele tomou posse, ele começou a citar um texto de Provérbios, Provérbios 8, Provérbios sei lá o quê, quando ele vai falar da sabedoria, eu tenho que ter sabedoria. Mas ele não consegue desenvolver muito o que vem a ser essa sabedoria. Então ele volta, 2 meses depois, ele volta a ler o texto Conhecereis a verdade vos libertará. Né? E em alguns momentos, quando ele vai virando, assim, quando vai chegando no final de 2019, ele começa a usar textos de Filipenses, textos de Coríntios, né? Ele começa a usar outros textos, mas ele está sempre voltando, Conhecereis a verdade vos libertará, porque tornou-se um texto simbólico. Outra coisa que é importante se dizer é que, por conta dessa facada, o governo, quer dizer, a figura de Bolsonaro, tornou-se uma figura meio que uma expressão de Deus na Terra. O que é diferente, e aí é diferente do panorama dos Estados Unidos, que a Dorothea se preocupa em descrever, né? O panorama dos Estados Unidos, ela está preocupada a relação desses setores televangelistas americanos com os supremacistas, dizendo assim, olha, existe uma relação entre eles muito, muito específica, muito assim, de ódio ao diferente, né? O que acontece no Brasil agora, ela é diferente, porque nós temos um governo que se diz cristão, não se afirma evangélico ou católico, vez ou outra ele usa um termo ou outro. Olha, eu já contei assim, nos últimos tempos no governo, pelo menos o Bolsonaro aceitou Jesus para o setor evangélico, um dado importante, né? Aceitou Jesus 5 vezes. Marcha para Jesus, em 2, 3 outros momentos o Bolsonaro aceitou Jesus. Então, assim, 5 vezes. Em 5 vezes ele aceitou Jesus. Em vários momentos ele vai dizer que a Michelle é evangélica, não ele. Então, uma certa dualidade, uma certa dificuldade na expressão do que ele vem a ser direito, se ele é católico ou se é evangélico. O que eu acho que é um setor, uma estratégia governamental, né? Isso é uma estratégia governamental. Não definição sobre que cristianismo que ele é, significa dizer que ele está sendo aceito por todos os outros, por todos os cristianismos. Ora um, ora outro vai ser um panorama dele, né? Da onde ele quer, qual setor com que ele está falando agora. Eu acho que é isso. É mais ou menos isso. Então, assim, o governo Bolsonaro, então, começa a construção do seu governo que vai se dizer, na minha leitura, que eu estou fazendo, que é de praticar o ódio em direção diferente, relação diferente, se questionando, fazendo críticas ao movimento negro, ao movimento feminista, aos setores de diferente expressão de gênero, LGBTQI+. Então, nós temos uma série de políticas garantidas, assim, no Brasil, que vão ser perdidas e retiradas e justificadas em prol de um panorama econômico que se diz, na linguagem do Roberto Musa, temos um ultra-neoliberalismo sendo implementado no Brasil e uma forma de se implementar políticas de sanção tão pesadas, de privatização tão pesadas no mundo nos últimos 10 anos, nos últimos 40, 50, desde Tati, é a construção de políticas de um governo que seja de tradição fascista. Então, para se construir uma política tão cerceadora como esse ultra-neoliberalismo, se tem que construir formas de intolerância em relação aos outros setores sociais, em relação àqueles que não estão no olho como prioritários do governo. Então, nós temos uma linguagem cristã,
Temos o Bolsonaro circulando por vários eventos evangélicos, Descende, Marcha para Jesus. Bolsonaro vai falar em quase todos esses governos, mensalmente, assim, com toda a crise do governo Bolsonaro, ele recebe bênção na igreja Batista, recebe bênção na igreja de Malafaia, recebe bênção em várias igrejas. Mas, assim, onde ele é mais fiel, de fato, na igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, igreja da Michelle Bolsonaro, na qual ele frequenta com uma certa regularidade. Então, o cristofascismo brasileiro, nesse sentido, é diferente das outras expressões do fascismo europeu, que está relacionado com a tradição cristã, e também com o cristofascismo dele, descrito pela Dorothea Zolli. Dorothea Zolli está preocupado com esses dois aqui, com essa relação e conexão entre ambos. E assim, o cristofascismo no Brasil seria, então, a expressão de uma nova modulação de um fascismo brasileiro, que se expressa na figura do atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, que é uma figura que foi criado, vou usar o termo dele, treinado na ditadura, deixa eu usar um termo mais preciso, ditadura civil, empresarial, militar brasileira. Foi treinado lá, ele foi militar, ele é capitão, né? Capitão. Ele foi treinado lá, ele conseguiu dar cores na sua intolerância, na sua intransigência, seu autoritarismo durante seus mandatos de deputado, de vereador, e que isso tudo deu bagagem para que ele conseguisse, então, expressar, a partir da sua eleição, a partir do seu governo, expressar uma nova modulação que se faz por via do cristianismo. Esse cristianismo, não de todo o cristianismo, deixa eu deixar bem claro isso, não todo o cristianismo ele é bolsonarista, não todo o cristianismo ele é autoritário, o cristianismo das grandes estruturas religiosas, evangélicas e católicas. O cristianismo desse fundamentalismo, né, religioso, essas diferentes ondas que chegam ao Brasil e que vão irradiando ao Brasil formas intransigentes e tolerantes e, sobretudo, apologéticas de evangelicalismos. Então, nesse caso, o governo Bolsonaro ele se faz nesse panorama de cristofascismo. Aí eu posso pegar aqui, deixa eu abrir aqui, e ler algumas falas dele, por exemplo, antes da eleição, quer dizer, ele vai falar na Marcha para Jesus, é dia de consagração de 2018, é dia de consagração, que Deus abençoe e proteja nossas famílias. Nós amamos Israel, Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Muito obrigado. Aquele é bem curto, ele não sabe falar direito. Mas na Marcha para Jesus de 2019, ele vai ser muito mais, ele vai ficar muito mais à vontade. E aí eu vou fazer uma leitura pequena do trecho dele. Muito obrigado pelo convite. Ano passado eu lhe disse que, se Deus quiser, eu estarei aqui ano que vem nessa Marcha para Jesus como presidente da República do Brasil. Presidente que, aí ele vai usar novamente isso, né? Presidente que diz que o Estado é laico, mas ele é cristão. E aí ele vai usar um texto bíblico que todos eles que estão lá na frente, Hernandes, o casal Hernandes, Valdomiro, o pessoal repete junto. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Brasil feliz, país feliz. Vocês estão decisivos para mudar o destino dessa pátria maravilhosa chamada Brasil. Todas as nossas lutas, nós compartilhamos dessas responsabilidades. Onde primeiro Deus, depois a família, respeitada, tradicional acima de tudo. Eu agradeço a Deus também, primeiro por estar vivo, porque dele também veio esse dom de me dar a segunda vez na vida. Claudete, ele cita o tempo todo nesses discursos oficiais esse momento da facada. Agradeço a vocês também as orações de momento difícil que eu me encontrei pela frente no projeto de presidência. Todos sabem que nosso país tem problemas seríssimos de ética, moral e economia, mas que nós entendemos que podemos reverter isso, podemos ser um ponto de inflexão de fazer com que esse Brasil, que realmente um dia seja colocado no local de destaque que ele merece. Temos o governo, pela primeira vez na história, que está cumprindo o que ele prometeu, sobre o slogan que o importante Hernandes pode falar com a gente, que está em João 8,32. Conheceis a verdade vos libertará. Em nosso meio político, a verdade sempre foi a primeira vítima. Para nós, a verdade, até o último dia do mandato, será o norte do nosso trabalho.
Então, assim, só fiz a leitura só para deixar indicado que o governo Bolsonaro tem uma preocupação. Assim, ó, você pode ver, nunca, assim, se você pega o discurso de Dilma, você pega os discursos anteriores, se você pega todos esses parâmetros, você vai perceber que nunca, se você pega os discursos anteriores dos presidentes, né, você vai perceber que nunca se utilizou o termo, a linguagem Deus no discurso presidencial de forma tão incisiva. Ao mesmo tempo, nunca se utilizou o tempo todo versículos bíblicos que sustentam esse governo, que sustentam. Então, assim, o que nós temos hoje no Brasil, e aí o nome da família tradicional, ele é revestido por uma camada, por uma áurea diferente dos outros presidentes. Ele é alguém ungido, ele é reverberado, ele é alguém que foi colocado por Deus na frente dessa nação. Então, há todo um discurso, uma preocupação discursiva com isso. Governo Bolsonaro, nesse sentido, uma expressão desse fascismo brasileiro, que não é mais um fascismo como tinha na década de 30, no Brasil e no mundo, é um fascismo que ele foi colocado a partir de eleição governamental. Ele não tem condição de ser uma figura tão centralizadora, mas ao mesmo tempo centraliza, né? Ele tem característica, quer dizer, tem partidos ainda circulando no Brasil diferente do nazismo e do fascismo, né? Mas ele tem, sobretudo, a plataforma de incompreensão e de ódio em relação ao diferente. E isso ele faz, sobretudo, quer dizer, alavancado com a tradição cristã, usando textos bíblicos e termos bíblicos. Ele vai brincar, por exemplo, na pandemia, né? Durante o projeto de pandemia, o processo pandêmico que nós estamos até agora, ele vai dizer, perguntaram, mas Bolsonaro morreram tantas pessoas. Aí ele vai dizer assim, e daí? E daí? Eu sou Messias, mas eu não sou o Salvador. Então, assim, ele vai usar, ele está brincando com o cristianismo, quer dizer, eu sou Messias, quer dizer, eu sou Messias, eu tenho o nome Messias, mas eu não faço milagre. Então, assim, existe uma série de brincadeiras com ele que está absolutamente ligado com essa tradição religiosa, né? Religião cristã, nesse caso. Então, eu queria chamar a atenção aqui nessa primeira parte da nossa conversa é que o tempo todo o ajuste governamental, digamos assim, em termos de vazão social, em termos de sustentação da governança de Bolsonaro, não se faz pela via como acontecia até então. Temer, Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, onde se utiliza políticas claras, partidárias, políticas do parâmetro brasileiro, parâmetro mundial. O sustento vem a partir das políticas, das atividades, atuações diretas disso. A partir do governo Bolsonaro, o que nós vemos aí é que, quando acontece uma crise mais clara e mais pesada, por exemplo, no primeiro ano do mandato de Bolsonaro, diante do processo do filho dele, das rachadinhas, que começou a fervilhar, ele começa a demandar uma série de imagens e de construções que o comparam com o Messias. Então, as igrejas começam a disparar uma série de orações e de projetos de espiritualidade, de apoio do governo Bolsonaro. Então, ele consegue, a partir disso, reverter. Isso aconteceu no começo do governo Bolsonaro, agora, mais recentemente, na pandemia, né, quando ela toma a gente de surpresa a pandemia, o que acontece? Bolsonaro começa a disparar todo o seu disparate científico, quer dizer, a sua não aceitação ao método científico, o seu ódio em relação à academia, aos acadêmicos, à universidade, e começa a disparar, diz, não, a cloroquina está chegando aí, as coisas estão chegando aí. Ele começa, então, a perder vazão social, ele começa a perder apoio popular. E aí, prontamente, quando começam a sair essas campanhas, ele se reúne com o seu QG, se reúne com o seu grupo central, né, que o pessoal vai chamar de gabinete do ódio, né, se reúne com o seu grupo central, gabinete do ódio, e aí eu já estou interpretando, se reúne com seus principais aliados religiosos, Malafaia, Feliciano, Macedo, ou o grupo do Macedo, Zé Valando Júnior, e começa a demandar uma série de campanhas. Primeiro, campanha de jejum da Páscoa, domingo de Ramos, começa a gerar campanha de oração pelo Brasil, para salvar o Brasil, de manter o presidente. Então, começa a existir uma série de
campanhas nas igrejas para poder reorganizar, dizer assim, ó, o governo Bolsonaro é um governo ungido, levado por Deus. Então, o que nós temos aí, a partir de então, nós temos uma série de falas de aproximação de Bolsonaro novamente, diante da crise da pandemia, uma série de aproximação de Bolsonaro desse setor, quer dizer, a exploração, não posso usar essa, mas assim, uma conexão entre Bolsonaro e essas lideranças e as construções sociais, dessa, quer dizer, a chegada ao povo dessas lideranças evangélicas e católicas. Vale a pena lembrar que Reginaldo Manzotti estava em todo esse processo de campanha, o pessoal da Canção Nova, então estava absolutamente compactuando com o governo, com essas tentativas do governo Bolsonaro de reverter, e conseguiu, né? Novamente, semana passada, a pesquisa do Bolsonaro está com 31% novamente de apoio. Então, assim, o que nós temos hoje em dia é uma série de políticas de sanção e de cerceamento a diferentes setores sociais, uma campanha geral de ódio, a partir da luta contra o diferente, onde se apoia basicamente a família tradicional brasileira, homem, mulher e mais filhos, contra os diferentes setores sociais, baseado numa política neo-ultraliberal, ultra-neoliberal, e de luta ferrenha contra o diferente. O que nós temos no governo Bolsonaro, então, é uma campanha feita a partir, diferentemente dos outros governos, feita a partir de um certo cristianismo, ligado com as estruturas fundamentalistas, ligado às chamadas grandes estruturas religiosas, evangélicas e católicas. Então, esse panorama é diferente, o panorama ele não está na mesma ordem do que a Dorothea Ezzoli descreveu, embora seja baseado na Dorothea Ezzoli. Nós temos um governo, então, que constrói uma teologia do poder autoritário, uma teologia que se baseia no ódio diferente, se baseia no desprezo aos diferentes setores sociais, uma teologia que é, assim por dizer, absolutamente exclusivista no seu parâmetro teológico, que se baseia na noção de um Deus como sendo o rei, tal como o governo Bolsonaro se baseia nesse imaginário. Então, ele é ungido tal como Deus o ungiu, e o Deus está lá no alto, sem dialogar com seus, nesse sentido, súditos. Então, quem se baseia, o governo Bolsonaro se baseia na noção muito específica do fundamentalismo, ligado com as grandes estruturas religiosas evangélicas, que tem uma teologia, nesse sentido, exclusivista, né? Exclusivista, pensando Deus como sendo um pai, alguém muito no alto que não consegue, e que o seu diálogo se dá a partir da autoridade sobre o seu povo. A gente vai se encaminhando para o final do nosso encontro, da nossa reunião, né? Então, professor Fábio, aqui tem muitos agradecimentos a você. Também convite para voltar a discutir, né? Eu acho que é fundamental a gente se encontrar, né? Ouvir, perceber as percepções também, as pesquisas, né? O pessoal está dizendo aqui, o Jonas está pedindo mais indicações de livros, né? Para aprofundar, né? E a Fatinha disse, ele tem um monte de PDF. Então é legal, ó, o pessoal foi atrás, né? Eu fico muito feliz, né, que essa é a função também, né, da academia, né, desses encontros e grupo de pesquisa, né. Então, Fábio, professor Fábio, agora suas considerações finais, e se quiseres indicar um livro, né. Então, gente, eu quero agradecer o carinho, sabe? O carinho sempre é... E, assim, voltar, assim, estar com o pessoal de Vitória sempre é muito prazeroso. Meu filho vive na Serra, aqui do lado, e quando eu posso, eu estou aí, né? Então, para mim, é uma felicidade. Eu gosto muito do pessoal de Vitória, da Serra, eu gosto muito... Então, assim, para falar dos para agradecer e falar dos finalmente, né? Eu queria dizer assim, olha, a gente tem que multiplicar nossos espaços, né? Multiplicar nossas posturas, multiplicar nossas ações, trazer mais reflexão, né? A gente fica quase sempre olhando os noticiários e estardalhado, assim, plasmado com os noticiários de morte diária. Não estou falando que não tem que olhar isso, tem que olhar sim, porque a gente entrou num estado tal de tanto tempo de morte que esquece de ver. Esquece que tem tantos mortos, né? Esquece que são pessoas que estão ali.
Então, a gente tem que prestar atenção nisso sim, mas também pensar em saídas, né? A saída também é uma certa tendência à organização, de encontros, a demandar mais ações, a demandar mais reflexões, assim, espaços como esse. Então, Claudete, é dizer da felicidade, assim, olha, do espaço que você constrói, que você vem construindo, da reflexão crítica que vem desenvolvendo. E eu sou muito cara, assim, fico muito feliz de estar participando de algum momento, participando disso, dizendo da felicidade de poder participar e poder estar com o pessoal aqui do grupo de estudo que estão muito bem alinhados, muito bem vistos pela professora, pelo professor, pela universidade, pela Faculdade Unida de Vitória. Dizer, olha, gente, estamos aí, o meu e-book é só você ir lá no site da editora Recriar, vai estar lá, Contágios Infernais. Eu peço para que faça esse exercício. Contágios Infernais. Vá no site da editora, Contágios Infernais. E lá vai estar para baixar uma série chamada Contágios Infernais. O meu e-book é o quarto dessa série. Todos os e-books da série podem ser baixados de graça. Só faço esse exercício para que o cara da editora possa contar como sendo acesso, né, e cada vez mais tente disponibilizar mais material desse tipo. Tá bom? Então, assim, pode ir lá. Se vocês quiserem, eu tenho academia.edu, Santa Fábio Pi, tá lá. Eu não tenho Facebook, mas eu tenho Instagram e estou começando a aprender a lidar com esse negócio chamado Twitter. É um demônio também, mas estamos tentando lidar com isso aí, tá bom? Claudete, eu quero agradecer o espaço, dizer assim, olha, eu estou aqui disponível para todo o diálogo que precisar, estamos juntos, para mim é uma felicidade sempre estar ao seu lado, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, Fábio, né? A gente foi se encontrando nos caminhos da vida, né?